Bom, olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, meus patronos, sempre um prazer falar com vocês nessa live aqui mais informal, esse bate-papo mesmo. Depois eu vou abrir também para as perguntas, a gente não tem lista hoje de perguntas, mas aí quem quiser, lembrando que é restrito ao tema, né? Mas aí eu abro depois e vocês pedem a palavra e temos aí espaço para umas 5 perguntas, né? E hoje eu escolhi esse livro que eu terminei de ler ontem, por acaso, né? The Coddling of the American Mind, do Greg Lukianoff e do Jonathan Haidt. Eu tinha lido um livro de cada um deles e gostado muito de ambos, né? O do Lukianoff era um livro já justamente sobre a perda de liberdade nas universidades, Unlearning Freedom, acho que é esse o título. Ele é presidente de uma ONG chamada FIRE, sobre liberdade de expressão. E o Jonathan Haidt é autor do The Righteous Mind, que é um livro muito legal. E ambos têm uma abordagem, isso é o que mais me chamou a atenção no livro, tá? Porque tem muita platitude, tem muito bom senso, né? Para a gente, eu acho que não vai ter nenhuma grande novidade, a gente já pensa muito parecido com o que ele está destacando ali, chamando a atenção, mas eles fazem de uma forma, com uma abordagem muito sutil. Então pega uma turma mais assim, que nem eu, vai, mais de direita, assim, tudo, vai falar, pô, bando de mimado, né? Um bando de frouxo, de floco de neve, vira homem, porra, vamos parar de baboseira e tudo mais. E eles não. Eles têm uma abordagem que eu acho válida, legítima, de tentar compreender o fenômeno sem detonar os jovens e até mesmo os pais. Até mesmo os pais. Então, é uma abordagem mais sutil, mais amena, né? Vai comendo pelas beiradas, vai mostrando o problema, o tamanho do problema e, inclusive, na segunda parte do livro, recomendando soluções. Essa segunda parte eu não vou nem focar muito, porque aí eu achei realmente que choveu no molhado, né? Deixa menos horas teu filho com rede social e jogo, limita, enfim, são coisas que para a gente aqui não vai agregar muito, mas eu acho interessante a análise do fenômeno, até porque justamente por não ir numa pegada do tipo, porra, vocês são os culpados, deixa de ser bundão e vira gente, é uma coisa mais de fora para dentro, né? O zeitgeist, o ambiente e algumas coisas que até fogem um pouco do controle dos pais, dos jovens e dos reitores, tamanha a complexidade do problema, né? E por isso também que não é de fácil solução, em que pese o fato deles terminarem o livro com uma nota mais otimista. Eu vou, de forma muito sucinta, explicar por quê. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? E o livro tem um começo bem interessante também, já aqui um spoiler, mas bom, para fazer resenha, vou ter que ter spoiler, né? Então, é interessante que eles começam contando uma viagem que eles teriam feito, né? Os dois juntos e tudo, para uma espécie de oráculo desses, assim, que é difícil chegar, horas de carro, lá não sei aonde, né? E quando você chega lá no oráculo, o oráculo responde 3 perguntas deles, né? Que totalmente contrassenso. Você fala, pô, esse cara tá maluco, né? E ele fala, bom, não aconteceu nada disso, não teve a viagem, nós nos conhecemos e nos sentamos num restaurante para conversar sobre esse livro, com base num artigo que depois a gente publicou na revista, acho que The Atlantic, e acabou virando esse livro, né? Por conta de uma preocupação que estava na cabeça do Greg Lukianoff, e ele me procurou, Jonathan Haidt, e daí saiu o livro. Mas é curioso que eles criaram essa encenação dessa primeira cena da abertura do livro, e de fato isso aí já choca logo no começo, acho que prende a atenção do leitor, porque eles estão ali justamente desenvolvendo como mudou, né, o pensamento da época nossa ou dos nossos pais para essa geração, porque o oráculo ali estaria dizendo justamente tudo aquilo que não deve ser feito. E aí eles chamam, então, isso das 3 grandes inverdades, que é o que eles vão abordar no livro, né? E veja que já é interessante o uso das palavras. Não são as 3 grandes mentiras, são as 3 grandes inverdades, untruths, porque aí já vai também com essa abordagem que chama o contraditório para o diálogo, né? Em vez de chamar logo você de mentiroso, embusteiro, picareta, o guru falso. São inverdades. Por quê? Porque eles estão distorcendo, estão invertendo ali folk wisdom, né? Até a cultura, enfim, dos anciões e tudo mais, né?
E a principal mensagem do livro, para começar logo com o fim, com o resumo, é uma dessas folk wisdom, né? Que é o seguinte: prepare a criança para a estrada da vida e não o contrário, não a estrada da vida para a criança, né? E essa é a grande mensagem do livro, em geral, né? Quais são as 3 grandes inverdades que eles abordam? Primeira, a inverdade da fragilidade, ou seja, aquilo que não mata te torna mais fraco. Em vez da famosa frase atribuída a Nietzsche, né, o que não te mata te fortalece. A segunda, em verdade, é o raciocínio emocional, o emotivo, né? Sempre confie nos seus sentimentos, o que hoje em dia a gente sabe que é muito repetido, né? Vá com seus sentimentos, né? Enquanto que qualquer sabedoria de nossos antepassados diria o contrário. Desconfie das emoções, né? Elas são traíras. E a terceira grande, em verdade, é a do nós contra eles, né? A vida é uma batalha entre as pessoas boas e as pessoas mais ruins. Se a pessoa discorda de você, ela tem que ser essencialmente uma pessoa ruim. Ela quer te destruir, ela quer te aniquilar, né? Que é a inverdade do tribalismo, né? Bom, a cultura nos campi universitários hoje, né, se tornou cada vez mais uniforme. Isso é um problema, né, ideologicamente e claramente pendendo cada vez mais à esquerda, e comprometendo assim a capacidade também dos estudiosos, dos escolas, dos alunos e dos professores até de buscar a verdade de forma um pouco mais isenta, né, e dos alunos também de aprenderem com uma gama maior de pensadores, né, de pontos de vista. E esse ambiente universitário, obviamente, torna mais propício para a proliferação de extremistas, né? E aí eles começam sempre com esse cuidado, né, o tempo inteiro, de direita e de esquerda. Mas qualquer bom entendedor vai ler nas entrelinhas que eles estão claramente ali atacando muito mais a esquerda no livro inteiro, né? Mas eu já li o Righteous Mind do Hayek, também tem essa mesma pegada, né? Ele mostra a história do cérebro e o elefante, né? Que as emoções e a razão. E muitas vezes a gente é mais guiado pelas emoções do que a razão, então a gente tem que treinar a cabeça para controlar emoções, tudo. E aí ele fala que isso serve para a direita e para a esquerda. Mas quando você vai espremendo, você percebe que ele está fazendo um alerta ali, pelo menos eu entendi assim, né, maior à esquerda, e nesse livro está claro isso, porque os campi estão dominados pela esquerda e eles reconhecem isso. Mas o fato é que o ambiente em si ficou mais adequado, mais propício para o surgimento dos extremistas de ambos os lados, né? E isso é perigoso por quê? Porque um vai provocando o outro, né, a níveis cada vez mais profundos de ódio. E aí você não tem realmente espaço para debates, para diálogos e para o convívio com o contraditório. E, obviamente, já é um tema também que eu repito muito aqui, as redes sociais canalizaram as paixões cada vez mais partidárias também, tribais, para a criação desse tipo de tribalismo e uma cultura do cancelamento, né? Qualquer pessoa pode ser constrangida em público, né, por dizer algo que seja bem intencionado, mas que a outra pessoa interpreta sem nenhum tipo de caridade, na palavra que eles usam, né? De benevolência, ou seja, desviou alguma coisa da minha cartilha, eu não quero nem saber. Você é uma pessoa ruim, você ameaça alguma coisa muito essencial em mim, né, nas minhas crenças, e eu preciso reagir isso de forma cada vez mais hostil, né? E as novas plataformas e meios de comunicação permitem que os cidadãos também, nesse ambiente, se refugiem em câmeras de eco, né, em bolhas de autoconfirmação, ou seja, os próprios algoritmos e tudo mais, e nas universidades as patotinhas que você vai criando, né, elas alimentam exatamente esse tribalismo e a visão do nós contra eles, ou seja, aqueles que não fazem parte da minha patota só podem ser pessoas, afinal de contas, terríveis, né? Monstruosas. E o que isso acontece? O que isso acarreta? Né? Os piores temores sobre a má intenção dos outros, né, acabam sendo confirmados,
né, e amplificado justamente pelos extremistas e os trolls, né, cibernéticos, que chegam justamente para jogar lenha na fogueira. Esse é o papel deles, a gente está cansado de saber disso, né? E eles vão lá exatamente promover a discórdia, a divisão e inviabilizar quase, tornar inviável, né, qualquer tipo de possibilidade ali de um, não vou nem dizer um consenso, mas de uma contemporização, um compromisso, no sentido até da palavra no inglês, né? O compromise, que não é exatamente isso, é contemporizar, é ceder, mas nesse sentido, isso fica cada vez mais difícil. E nada disso é muito novo, né? Vamos lembrar dos filmes antigos, A Vingança dos Nerds e tudo mais. O que é novidade, segundo os autores hoje, né, é a premissa de que os alunos são frágeis, de que eles são esses flocos de neve, né? Mesmo aqueles que não são frágeis ou não se consideram tão frágeis, eles podem muito bem acreditar que os outros estão em perigo, estão em apuros e que, portanto, precisam da proteção, ou deles ou das entidades, né? Da escola, do reitor, do Estado, enfim. E não há expectativa de que os alunos se tornem mais fortes a partir do encontro com uma fala dissoante, né, com textos que eles consideram desencadeadores, né, gatilhos, que vão produzir ali a tal cadeia de emoções que leva à insegurança, ao estresse e tudo mais, né? Então, nós estamos dizendo, né, os autores, que mesmo quando os alunos estão reagindo a problemas reais, e muitos problemas existem, são reais, né, eles estão mais propensos no mundo atual, tá, do que as gerações anteriores, a se envolver em padrões de pensamento que fazem esses problemas parecerem, aos seus olhos, muito mais ameaçadores, né? Portanto, muito mais difíceis de serem resolvidos, solucionados. As suas crenças sobre a própria fragilidade e a dos outros, né, são como profecias autorrealizadas. Por eles se acharem muito frágeis e acharem que os outros também são frágeis, isso acaba não só fazendo com que eles acreditem que não são capazes de lidar com esses problemas, como, ao agirem assim, eles se tornam de fato mais frágeis, né? Porque eles evitam, por exemplo, exposição com o contraditório, contato com o outro, que é da outra tribo, que afinal de contas quer me destruir, né? E, eventualmente, eles ficam mesmo mais frágeis e mais incapazes de lidar com esses problemas. Ou seja, eles vão se tornando flocos de neve por acreditarem que são frágeis e precisam de apoio e não podem conviver com um ambiente mais hostil. Muitos estudantes universitários, segundo os autores, estão aprendendo a pensar, então, de forma distorcida, né? E isso aumenta a probabilidade deles virarem mais frágeis, ansiosos e facilmente magoados, né? Magoadinhos. A maioria das crianças não tem, de fato, infância fácil e não são mimados, né? A gente pode discutir isso na frente, eu vou falar um pouco de pai helicóptero e tudo, mas isso é uma coisa interessante do livro também. Eles não estão partindo da premissa que essas gerações têm uma vida muito fácil. É verdade que eles não enfrentaram a Segunda Guerra Mundial, um monte de coisa aí que a gente sabe. Mas tem outros problemas. Tem outros problemas. Eles passam a enxergar todos os problemas que eles enfrentam como os maiores do mundo e sem precedentes. Por isso que eles quebram estátuas, derrubam estátua e tudo mais. Isso é outra história. Mas eles têm os seus problemas reais, que levam a ansiedade e depressão e estresse, né? Um deles eu vou falar um pouquinho adiante também, que é justamente essa hipercompetitividade hoje em dia para o ingresso numa universidade de ponta, né? Então, isso são problemas verdadeiros. E isso tem produzido estresse neles, assim como a superproteção dos pais. E eles estão submetidos a isso, por vários fatores que a gente vai discutir também. Então, eles estão se tornando mais suscetíveis a esse ambiente de hipersensibilidade, né? Onde tudo parece hiperdimensionado e ultra angustiante e estressante. Mas tem um motivo, tem alguns motivos reais para isso. O problema é que os pais, né, os adultos, estão fazendo muito mais hoje em dia para proteger os filhos desses problemas, que são reais, repito,
do que as gerações anteriores. E esse seu exagero é que pode estar tendo aí muitos efeitos negativos. Ou seja, antes de mais nada, vamos olhar para o espelho. Os pais estão criando, de certa forma, esses jovens inseguros e incapazes de enfrentar os problemas. E por que isso acontece? É o que os autores tentam abordar, né? E como eu já disse, eles fazem isso de forma delicada, com tato, né? Até porque partem da premissa de que o público, em geral, ou são os pais que estão agindo assim, ou são as crianças que já estão submetidas a esse ambiente. Então, seriam sensíveis a uma abordagem mais dura, né? Então, eles, por exemplo, eles dizem o seguinte, eles constatam que é bom, que é ótimo até, que o nosso sistema econômico produza abundância, afluência, né? Alimentos com preços baixos, por exemplo, mas tem sempre um corolário, tem sempre um outro lado da história, a epidemia de obesidade, por exemplo. Então, é ótimo podermos comunicar, né, cada vez mais longe com outras pessoas, ter uma conexão com gente do mundo inteiro e instantânea. Por outro lado, essa hiperconexão prejudica, obviamente, a saúde mental dos jovens, que ficam ligados ali horas e horas a fio nessas telas, e isso tira a sociabilidade, que é importante, e várias outras coisas. Então, cada geração, né, tende a ver a seguinte como mais fraca, como chorona, reclamona e sem resiliência, né? Essas gerações mais velhas, atuais, nós, né, podem até ter razão, né? De fato, hoje a gente olha aí e vê esse cenário um tanto desalentador. Mas essas mudanças geracionais também refletem um progresso real e positivo em relação não só à riqueza, como em relação à queda de criminalidade, como vou falar já já, e como relação até mesmo à preocupação com a linguagem, com a fala. É a tese que eu mesmo já defendia antes desse livro, tá? Que não é assim, o politicamente correto é uma ideia boa que deu ruim, que saiu pela tangente. E por quê? Porque o pêndulo extrapolou, assim como o movimento racial, assim como o movimento feminista. A minha tese original nunca foi massacrar esses movimentos em sua origem. Eles tinham um ponto, quando a mulher não podia votar, era legítimo ser feminista. Quando o negro tinha uma lei segregacionista, o Estado segregando, era legítimo o Martin Luther King fazer o que fez nos movimentos civis da década de 60. O problema é que a coisa extrapolou. Então é mais ou menos isso que aconteceu com a fala, com a linguagem, com o politicamente correto, com o cuidado excessivo. Agora, se se preocupar com a linguagem não ofender demasiadamente o outro, isso talvez seja uma coisa nobre. Então, o que os autores começam é mostrando que boas ideias, e isso é a premissa do livro, boas ideias, aliás, é o subtítulo, né? O subtítulo é Como as boas intenções e as más ideias estão preparando uma geração para o fracasso. Ou seja, a coisa extrapolou, a coisa exagerou. Nós precisamos voltar com o pêndulo para um equilíbrio, né? Então, é esse, basicamente, o grande apelo deles. E aí eles apresentam as principais causas para essa situação hoje em dia nas universidades, né? A crescente polarização política e animosidade entre partidos, que levou ao aumento de crimes de ódio e assédio no campus, níveis crescentes de ansiedade e depressão na adolescência, que tornaram muitos alunos mais desejosos de proteção e mais receptivos a essas grandes inverdades, mudanças nas práticas parentais, né, que aumentaram os medos das crianças, mesmo quando a infância se tornou cada vez mais segura, e a perda de brincadeiras livres, né, ao ar livre, com riscos e não supervisionadas, né, coisas que as crianças precisam para se tornarem adultos autônomos e maduros, e o crescimento da burocracia no campus e a expansão de sua missão protetora, que é uma demanda, inclusive, às vezes, da própria sociedade. E aí a reitoria, as universidades vão reagindo a isso, criando um aparato enorme de burocratas, e isso se autoalimenta, porque o burocrata precisa justificar a sua existência, e para isso ele começa a fazer
curso de microagressão. O sujeito entra na universidade hoje, a primeira coisa que ele faz antes de ter uma aula é aprender sobre lugar de fala e ofensa e tudo mais. Então, o burocrata vai numa coisa também que se retroalimenta, porque ele existe, ele cresce, e é da missão da burocracia apenas se alimentar e não atender ao propósito pelo qual ela foi criada de forma satisfatória, né? O negócio da burocracia é criar dificuldade legal para vender facilidade ilegal depois. E também há uma paixão crescente nas novas gerações por justiça, mas isso combinado com a mudança de ideias que ocorreu na sociedade em relação ao que é justiça e o que exige para justiça, né? Então, isso tudo aí foi produzindo esse quadro que a gente está vendo hoje. Eles dão um exemplo, né? As vacinas infantis nos tornam mais saudáveis. E por quê? Né? Não por reduzir ameaças do mundo, né? Banir germes da humanidade e das escolas. Alguns histéricos em relação à pandemia deviam lembrar disso. Mas por expor as crianças a ameaças em pequenas doses. Isso é o que faz uma vacina. Ela vai dando ao sistema imunológico a capacidade de reagir, de aprender como evitar ameaças semelhantes, né, no futuro, no mundo lá fora. Então, o ponto essencial é que os seres humanos precisam de riscos, de desafios físicos e mentais, estressores, como eles chamam, né? Ou isso, ou a gente vai se deteriorando, né? O exemplo que eles dão ali é o músculo, né, que precisa sempre de um fator de estresse para estar funcionando bem e se desenvolvendo de forma adequada. Se você tem um excesso de repouso, isso vai atrofiar, obviamente, o seu músculo e você vai perder movimento, né, vai perder articulação, vai ter um declínio das funções do próprio músculo e isso pode, inclusive, acarretar um risco maior para a sua vida. Eles citam o Nassim Taleb com o livro Antifrágil, óbvio, que tem tudo a ver com esse livro deles, né? E o livro do Nassim Taleb abre com uma imagem poética que eles repetem aqui, né? E que acham que todos os pais deviam refletir. O vento apaga uma vela, mas energiza, né? Aumenta o fogo. Se você joga vento num fogo, ele vai se alastrar. Se você joga vento numa vela, ela vai se apagar, né? Então, o conselho que ele dá para os pais queiram que seus filhos sejam como o fogo e não como as velas. Ou seja, eles precisam ter contato com o vento. Hoje, o que está acontecendo é o quê? Nós estamos preocupados em proteger tanto as crianças que nós estamos transformando as universidades em locais protegidos do vento, né? E isso aí, obviamente, é fatal, né? Eles não podem mais ter experiências potencialmente perturbadoras, né? Porque, obviamente, isso vai ser traumático para eles. E quando eles saem debaixo do nosso guarda-chuva protetor, eles não estão, então, preparados para a vida como ela é. Se você enxerga os seus colegas e a você mesmo como velas, né, você vai querer fazer do campus uma zona livre de vento. E se o reitor não protegeu os alunos vão se unir para cuidar um dos outros, né? O que parece, na opinião deles, a motivação nobre inicial de criar o tal espaço seguro em universidades, né? Agora, é vital que as pessoas que sobreviveram à violência, isso é uma outra analogia que eles fazem, se habituem a sinais que lembrem no seu cotidiano aquela violência que eles sofreram, né? Uma guerra, um acidente, qualquer coisa traumática. Evitar gatilho, né, que atiça, que ativa no corpo as reações desse trauma, né, é um sintoma de síndrome pós-traumática, PTSD, né? E não um tratamento. Ou seja, a fuga de coisas que te remetem ao trauma não é um tratamento,
para quem sofre de síndrome pós-traumática. Isso qualquer terapeuta sabe. Aliás, o Greg Lukianoff quase se suicidou. Tem um relato muito impactante no livro, né, sobre isso, até porque ele é muito racional, então ele pensou que várias pessoas que querem se matar dão um jeito de se enganar, por isso puxar gatilho e coisas assim são perigosos. Então ele bolou um método racional para se matar, sem muita escapatória, né? E acabou sendo salvo depois. E ele tinha depressão, né? Então ele fez a terapia cognitiva e ele é um grande defensor disso e isso está permeando cada página do livro também. Então, qualquer terapeuta, ainda mais cognitivo, vai saber que você tem que expor o paciente a doses de trauma. Não precisa ser terapia de choque, né? O cara tem medo de barata, solta ele num quarto fechado com 30 mil baratas. Não precisa ser isso. Mas você tem que acostumá-lo a lidar com o trauma e não fugir dele. Então, isso é essencial. Todo mundo entende isso. Mas a gente está tratando os jovens universitários como pessoas que não podem lidar com os seus traumas. Porque, afinal de contas, tudo virou microagressão, tem que ter um lugar seguro, aquilo que é gatilho já precisa ser coibido logo na largada para não gerar ofensas e por aí vai. Quer dizer, é um negócio bizarro, né? É um negócio bizarro. Então, eles chamam isso que está acontecendo nas universidades hoje de safetyism. Eu não tenho uma boa tradução para esse troço. É a cultura do safetyism, da hipersegurança, sei lá, né? E, de novo, o problema é na dosagem, é no pêndulo, né? Segurança é algo bom, claro, né? Manter os outros protegidos de perigo real é algo virtuoso, nobre. Agora, virtude pode se tornar vício quando levado ao extremo. E é disso que se trata o safetismo, né? O que é isso, né? Se refere a uma cultura ou sistema de crença em que a segurança se tornou um valor absoluto, sagrado, inegociável, né? Ou seja, as pessoas não podem mais fazer concessões a nada, a nenhum outro tipo de questão prática, né, ou moral. E a gente está vendo a reação, o efeito disso em relação à própria pandemia, né? As pessoas esqueceram que viver envolve risco. Os sábios em várias sociedades diferentes convergiram para o insight de que os sentimentos, e aí é a segunda grande inverdade, né, são sempre atraentes, mas nem sempre confiáveis, né? Frequentemente distorcem a realidade em vez de estampá-la, né? E nos privam de um discernimento mais aguçado, prejudicando os nossos relacionamentos, inclusive, né? As paixões podem cegar. E os fatos não ligam para os seus sentimentos, diria a ala mais bronca, né, liderada pelo Ben Shapiro, por exemplo. Então, é mais ou menos isso que eles estão tentando dizer aqui, de forma muito mastigadinha, né? Eles vão indo pelas beiradas, falam, olha, veja, cuidado, sentimento é bom, é nobre e tudo, mas cuidado que eles podem te turvar a visão, né? Ou seja, cara, porra, o fato não vai ligar para se você está hipersensível em relação a uma situação ou não. Então, se o estudante se sentir ofendido por alguma declaração qualquer, né, pergunta, é melhor abraçar esse sentimento e você se rotular de vítima de uma microagressão? Ou é melhor perguntar a si mesmo se a sua interpretação não podia ser um pouco mais caridosa, benevolente em relação aos fatos? Todos nós podemos ser mais cuidadosos com aquilo que a gente fala, né? Empatia, afinal de contas, é um sentimento nobre. Abre o livro das teorias de sentimentos morais do Adam Smith, um grande liberal. Não precisamos deixar a esquerda monopolizar isso, né? Se colocar no lugar do outro é algo nobre. Então, você tem que se preocupar com o que você fala, você não vai ofender gratuitamente os outros. Então, tudo isso é muito bonito, né? Mas é injusto tratar as pessoas como se fossem intolerantes quando não nutrem má vontade pelo que estão dizendo. E hoje em dia o problema é esse. Tudo aquilo que te incomoda um pouquinho, que sai da sua cartilha, você infere que o sujeito é ruim.
e não que ele está vindo de um outro pano de fundo, que ele está vindo de uma outra abordagem, que ele tem uma visão de mundo distinta. Outro problema disso, né, é que se você reagir assim, você não só vai desencorajar as pessoas a se manifestar diante da sua presença, né, como vai torná-los menos interessados em se envolver com pessoas que pensam de forma diferente, ou seja, reforça o tal do tribalismo, né? Ensinar as pessoas a ver mais agressão em interações que são ambíguas, ficar mais ofendidas, sentir mais emoções negativas e evitar questionar as suas interpretações iniciais, parece, portanto, imprudente, para dizer o mínimo, né? Também é contrário aos objetivos usuais de uma boa psicoterapia. Com toda essa diversidade, né, que temos no mundo hoje, haverá centenas, milhares de mal entendidos num campus a cada dia, né? O potencial para ataques ou para percepção de ataques é quase ilimitado, infinito. Como você deve preparar os alunos diante disso? Perguntam os autores, para interagirem um com os outros de maneira mais produtiva e benéfica, assumindo que é isso que se deseja, né? E não uma missão tanto maquiavélica de que o objetivo é dividir para conquistar, né? Incutir divergência para poder dissolver os tecidos sociais, né? Você daria a eles um dia de treinamento sobre microagressão ou você os encorajaria a relatar qualquer microagressão sempre que percebê-las? Então está muito óbvio aqui a resposta, né? No entanto, alguns ativistas dizem que o preconceito é apenas sobre o impacto, né? Como eles definem o impacto da fala. E a intenção não importa. Ou seja, é o hipersubjetivismo, né? Se eu me sinto ofendido, não importa se você é alguém decente ou não. Eu fui ofendido e ponto final. Né? Mais ou menos análogo a essa turma do Black Lives Matter que diz, não importa se você nunca cometeu um ato de racismo, não importa que você não ache que você é racista, você é branco, você é do sistema, você é racista. Né? Então não tem muito que você possa fazer, porque é o hipersubjetivismo. Se eu percebo você como alguém ruim, como alguém que é racista, só por ser branco, acabou, você é racista e ponto final. Né? Então, se um membro de um grupo de identidade desses se sente ofendido ou oprimido pela ação ou fala de outra pessoa, de acordo com esse paradigma, né, de que o impacto é que importa e não a intenção, acabou. Essa outra pessoa é culpada e ponto final. Que tipo de sociedade nós vamos criar com essa mentalidade? Não estamos vendo aí o resultado. A noção de que uma universidade deve proteger todos, né, os alunos, de ideias que alguns deles consideram ofensivas, é o repúdio ao legado também de Sócrates, né, o pai da academia. O pai da academia, que se descreveu como uma mosca do povo ateniense, porque ele achava que era seu trabalho perturbar, questionar, ficar zanzando, né, e provocando reflexões nos outros. Tá certo, né, parênteses, que ele acabou tendo que tomar o veneno de cicuta, né? Então, mesmo os gregos não acharam muito interessante assim essa provocação toda. Mas a academia surgiu dessa forma, né? Depois com Platão e o liceu aristotélico. Então, a educação não deve ter como objetivo deixar as pessoas confortáveis. Não é para isso que você ingressa numa universidade onde o pai gasta $60 mil por ano para você estudar. Não é para você se sentir confortável. Para isso eu cobro muito menos, vem aqui em casa. Né? Eu te ofereço um suco de laranja, faço até uma massagem no pé e cobro só $30 mil por ano. Então, veja, ninguém entra numa universidade para ficar confortável. Você está lá para aprender a pensar, para ser provocado, para ter conhecimento, confronto de ideias. Né? O problema é que não vemos com muita empatia esse outro, né? O outro, porque o tribalismo está, sim, enraizado na natureza humana. Né? Ele foi parte aí de um processo evolutivo importante, né? Útil, para unir o bando e prepará-lo para conflitos, né? Com outros grupos, com outros bandos. Agora, felizmente, nós temos instrumentos, ferramentas mentais, inclusive, capazes de conter
o avanço desse tribalismo, né? Na analogia do Haidt, no outro livro, o cérebro, né, o cara que tenta comandar o elefante. Se o elefante encasquetar que vai para a esquerda, meu amigo, ele vai para a esquerda. Mas nós temos meios de tentar guiá-lo, criar um destino, um norte, uma direção. Mesmo que o elefante, às vezes, siga com base na sua vontade própria, que são as emoções atávicas, né? Os tais instintos, na falta de palavra melhor. Infelizmente, porém, não é o que vem sendo aplicado nas universidades, né? O que acontece quando você treina os alunos para ver os outros e a si próprios como membros de grupos distintos o tempo inteiro, sendo definidos, né, com base na raça, no gênero ou outros fatores quaisquer, né? E você diz a eles, ainda por cima, que esses grupos estão eternamente envolvidos em conflito de soma zero. O que você acha que vai produzir? Levando a mentalidade marxista de luta de classes para dentro da universidade com base em várias outras características, que é a tal da interseccionalidade, da política de identidades com base em cada critério escolhido a esmo pelas tais minorias. O que você vai produzir? Se não um hiper-tribalismo. Outro autor que eles mencionam, né, de forma bastante crítica, mas, de novo, pelas beiradas, eles chegam até a falar assim, não estamos julgando a teoria em si, mas os efeitos, né, estão aí. É o Marcuse, né? No ensaio de 65, que ficou muito famoso, né, o Tolerância Repressiva, Marcuse argumentou que a tolerância e a liberdade de expressão conferem benefícios à sociedade apenas sob condições especiais que não existem. Nunca se fazem presentes. Que seria de uma igualdade absoluta, com base no critério arbitrário que ele definisse. Ele acreditava que quando existem diferenças de poder entre grupos, né, a tolerância só fortalece aqueles que já são poderosos, o establishment, né, e torna mais fácil para eles dominar as instituições, como, por exemplo, a educação, a mídia, a política e por aí vai. E a tolerância indiscriminada é repressiva, portanto, argumentou ele. Bloqueia a agenda política e suprime as vozes dos menos poderosos. Portanto, nós só temos uma receita diante dessa tese absurda, né? Para Marcuse, não havia equivalência moral entre os dois lados dessas tribos, né? Para ele, a direita quer sempre a guerra, a opressão, e a esquerda quer sempre a paz, a tolerância. A direita é o partido do ódio, a esquerda, o da humanidade. Tolerância libertadora, com base nessas crenças, né, é a tolerância contra, é a intolerância contra movimentos de direita e a tolerância para com quaisquer movimentos de esquerda, por mais radicais que sejam. Marcuse foi conhecido como o pai da nova esquerda, aquela que flertava, inclusive, com os grupos terroristas, né, o Weather e tudo mais, turma que jogava bomba, porque estava acreditando nisso. É libertadora a violência, é redentora quando aplicada contra o seu adversário, a tribo do outro lado, né? E essas ideias foram adotadas, disseminadas pelos estudantes das décadas de 60 e 70, justamente da Revolução Cultural. Quem são os professores hoje que dominam os campi universitários? Esses alunos. Inclusive o Bill Ayers, que é um que eu citei indiretamente porque era desse movimento terrorista, virou guru do Obama. Bill Ayers virou guru do Obama. Nunca se arrependeu das bombas que soltou, já deu entrevista sobre isso, nunca se arrependeu, dizia que era necessário para aquele momento, e é um professor universitário com tenure fazendo a cabeça da garotada. Então, temos aí um problema muito grave em relação a ampliar esse tribalismo atávico, né, presente na natureza humana e no processo evolutivo dentro dos campi universitários. Em suma, como resultado, né, da nossa longa evolução e para a competição tribal, a mente humana prontamente
têm esse pensamento dicotômico, né? Nós contra eles. Jogo de soma zero. Se eles têm mais recursos, eu tenho menos. Não entendem o que é uma cooperação, o que é um win-win situation, não entendem isso, né? Não naturalmente. Se quisermos criar comunidades mais acolhedoras, inclusivas, né, devemos fazer todo o possível para rejeitar o tribalismo e aumentar o senso de humanidade comum. Como diria Chesterton, né, estamos todos no mesmo barco e mareados, porque é difícil. A combinação da política de identidade, essa coisa do inimigo comum, e esse treinamento que vem no campus hoje de microagressão, entender o que é microagressão e identificar microagressão em tudo, né? Criou, obviamente, um ambiente totalmente propício ao desenvolvimento dessa cultura do cancelamento, né? Os alunos ganham prestígio hoje em dia se eles identificarem qualquer ofensa, por menor que seja, cometido por membros da comunidade e publicamente entregarem esses traidores, gritarem, né, denunciarem os infratores. E essa é uma das razões pelas quais as redes sociais têm sido tão transformadoras também, ampliando os problemas na era moderna. Sempre há um público ansioso para assistir as pessoas sendo constrangidas, envergonhadas em público, né? Especialmente quando é tão fácil você aderir, o espectador se juntar ao lynching mob, a multidão que está linchando ali o alvo da vez, né? O Ben Shapiro fez a alusão ao Boo Box no filme do Capitão Gancho, né? Onde você pega a pessoa da vez ali e joga naquela câmara com escorpiões e cobras e todo mundo fica gritando, né? Veja, é da natureza humana. As pessoas antigamente iam para a praça pública ver execução. Não pensem que isso mudou tanto. O que mudou foram os instrumentos das redes sociais e tudo isso que eu já expliquei que amplificaram o problema. Então, daí eu acho que a abordagem deles é interessante, porque não é uma coisa que você entra de sola no sujeito que está inserido nesse clima de call-out culture, né, da cultura do cancelamento. É uma coisa que você vai explicando como é que chegamos até aqui. E que tem muitos culpados, tem muitos vetores. Então, eu acho essa abordagem bem legal. Bem legal. Veja, o fato de eu não ter, via de regra, esse tipo de abordagem, não quer dizer que eu não admire. Eu, às vezes, me considero, muitas vezes, uma bucha de canhão, né? Eu sou ponta de lança ali, eu sou aquele cara da infantaria que está lá na frente do campo de batalha. Mas eu percebo como absolutamente legítima e necessária a estratégia daqueles outros que são mais polidos na forma, né? Eu acho isso útil. É o good cop, bad cop, né? Eu, por vários motivos, fui ficando, por uma questão de personalidade, de ser tão combativo e tudo, eu fui virando bad cop nessa história. Mas eu acho fundamental existirem os good cops, né? E aí eles mostram outras coisas interessantes. Por exemplo, relatos de todo o país que eles recebem, até pela ONG do Lukianov, a FIRE, né? Eu estou chamando de FIRE, mas é FIRE, né? Mas, enfim, sobre liberdade de expressão, né? Os alunos de várias faculdades no mundo inteiro, no país inteiro, né? Eles se consideram pisando em ovos. E eles não gostam disso, eles têm medo de dizer hoje em dia qualquer coisa errada, ou que pode ser interpretada de forma errada, ou de dar um like num post errado, né? Ou sair em defesa de alguém que eles sabem ser inocente, porque eles têm medo de que eles mesmos sejam atacados pela turba nas redes sociais. Então, o troço vai numa bola de neve, numa avalanche, que começou a virar contra os próprios criadores desse troço. Por isso que eu fiz analogia num texto com os gremlins. Para quem passou dos 40, né, entende bem. Você alimenta o bichinho, depois de meia-noite acabou. Ele começa a expelir as bolinhas de pelo, aquele guisminho fofo, e vira um monstro. Vários monstros que vão te devorar. Então é isso que está acontecendo hoje, né? Essa turma toda ficou lacrando, ficou passando a mão na cabeça, fazendo vista grossa a esse problema, em vez de expor o problema. E isso foi aumentando, e hoje em dia eles estão cancelando
os progressistas, porque não são woke o suficiente. Né? Então é um negócio de maluco. Bill Maher, Rowling, Scarlett Johansson, bando de Madonna, bando de progressista, né? Acima de qualquer suspeita de ser agente fascista da extrema-direita, bolsonarista, trumpiana, infiltrada, foram cancelados. Então, esse troço, está todo mundo incomodado. Todo mundo. Isso é um dos motivos pelos quais eles mantêm algum otimismo, tá? Porque eles acham o seguinte, olha, a coisa ficou tão escandalosa, grotesca, que muita gente está falando assim, cara, tem que fazer alguma coisa. Saiu de controle. Os gremlins tomaram a cidade de assalto, estão lá no cinema com pipoca, tocando rebu, né? Aquelas cenas todas que a gente viu. Não podemos, temos que reagir. Quem for sensato tem que reagir. Aqueles acadêmicos de esquerda que escreveram a carta, por exemplo, em defesa da liberdade de expressão e contra a cultura do cancelamento. Foi um indício de que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Né? Todo mundo está sendo prejudicado. A perda de diversidade, né, política entre o corpo docente, cada vez mais à esquerda, eles assumem que já tem um pensamento natural, o professor, o acadêmico de esquerda, por vários motivos e tudo, mas cada vez mais concentrado, né, na esquerda, a perda de mínima diversidade tem consequências negativas também para isso tudo e para os alunos. Né? 3 maneiras básicas. Né? Primeiro, o problema de que muitos estudantes universitários têm pouca ou nenhuma exposição a professores que pensam de acordo com metade do espectro político. Republicanos têm metade dos votos, Fox News metade da audiência, via de regra. Né? Então, assim, grosso modo, tem metade da população americana mais conservadora e metade mais progressista, democrata. Então, a academia totalmente desequilibrada em relação a essa representatividade vai ter o quê? Vai ter uma bolha onde o aluno sai sem conhecer, porque ele é elite universitária, normalmente filho de gente abastada, com condição de bancar 70, 80 mil dólares por ano de tuition, mais o fato do o filho não precisar trabalhar para pagar as contas. Quem é que pode isso hoje em dia? Cada vez mais caras as universidades. Né? O jovem universitário vai sair achando que o mundo é lacração de rede social, que o Bernie Sanders é moderado e uma pessoa defensora de justiça social, e não um velho gagá hipócrita socialista maluco, que é o que ele é. Né? Então, isso é muito grave. Né? Os estudantes se formam com uma compreensão imprecisa, para dizer o mínimo, em relação aos conservadores. Eles saem com essa visão totalmente preconceituosa de metade da população, que eles acham que são fascistas, extrema-direita, obscurantistas e tacanhos e por aí vai. Segundo lugar, o aprendizado vai ter um claro viés de esquerda em relação àquilo que é a provável verdade. Então, eles vão ter também, além disso, uma concepção do que é fato e do que é verdade que claramente está inclinado para um espectro esquerdista, que não goza de nenhum tipo de equilíbrio. Né? E olha o cuidado deles. Não estamos dizendo que há algo intrinsecamente errado com um número crescente de alunos com tendência à esquerda no campus. Bom, eu estou, né? Eles não. Mas estamos dizendo que a diversidade de pontos de vista é necessária para o desenvolvimento do pensamento crítico, enquanto a homogeneidade de pontos de vista, seja a esquerda, seja a direita, só existe na direita na cabeça deles, né? Deixe a comunidade vulnerável ao pensamento de grupo e à ortodoxia. Ou seja, ao tribalismo, né? Onde todos têm que rezar de acordo com a cartilha ou então ser eliminados. E esse é o terceiro problema. Né? Corre-se o risco de que algumas comunidades acadêmicas, principalmente aquelas que já são mais progressistas ou em áreas mais progressistas do país, né, atinjam níveis tão altos de homogeneidade, tem algumas que eles citam um exemplo que é 98% progressista, né, que passem de uma mudança de fase, vão para um estágio mais avançado, assumindo propriedade de entidade coletiva, coletivista, antitética ao normal objetivo de uma universidade. Ou seja, ali realmente até reitor tem medo.
Até reitor tem medo num ambiente desses. E eles citam alguns casos interessantes. Porque a faculdade ela é tão dominada pelos wokes que não é mais que você está pisando em ovos. Você está o omelete todo já foi feito. Você está patinando no omelete. Só tem possibilidade de ser aceito qualquer comentário, qualquer argumento, se ele for totalmente woke. Então, num ambiente desses, o reitor pede desculpas se uma pessoa de centro for convidada para palestrar. Então, o negócio ali já virou, de fato, uma tribo selvagem e que mantém um selo de universidade, o que, obviamente, é um baita agravante. Porque tem o verniz, né, de seriedade, de ciência, de academia e tudo mais. Um conjunto de novas ideias sobre discurso, né, sobre violência, sobre segurança, surgiu na extrema esquerda nos últimos anos, e isso eles mesmos reconhecem. E o debate no campus, em grande parte, é um debate dentro da própria esquerda com ela mesma. Né? E se as pessoas do outro lado do espectro estão se afastando cada vez mais de você, né, em um amplo aspecto, um amplo conjunto de aspectos morais, né, e políticos, é lógico que você vai se sentir cada vez mais de forma negativa em relação a esse outro. Você não está nem mais habituado a conviver com uma pessoa, porque o Edmund Burke já sabia da importância dos pequenos pelotões. Isso está na essência do pensamento conservador. Por isso que os ingleses são mestres em associação de tudo. Né? Tem lá a associação dos colecionadores de selo antigo. Então, por quê? Porque você vai criando afinidades. E quando você conhece o sujeito por outros interesses, o sujeito é flamenguista, tem que ser minimamente cabra legal. Né? Então o cara é flamenguista, eu olho lá o Marcelo Freixo com a camisa do Flamengo. Né? Eu tenho vontade de partir para cima dele ainda, né? E estapeá-lo, mas é quase contraposta essa vontade, né, ao fato de eu ter uma empatia natural. Putz, camisa do Mengão. Boa praça. Então, nós precisamos desses pequenos pelotões, dessas associações voluntárias. E o que está acontecendo é que isso está sendo destruído. Tudo passa a ser política, porque tudo foi politizado, você só convive com os pares e você passa a demonizar o outro. E nesses ambientes de esquerda com extrema esquerda, debatendo, você passa a achar que realmente todo mundo que está à direita é o Hitler reencarnado. Por quê? Porque você não conhece mais o cara. É a tese do coming apart, do Charles Murray, já falei disso 1000 vezes, em vários assuntos. Eu já provoquei progressistas assim. Falei, quantas pessoas vocês conhecem que fumam e não vale vape? Fuma Marlborão, ou Camel, que frequenta culto ou igreja aos domingos, que frequenta o Walmart em vez de Whole Foods. Não conhece. Então, a bolha, ela tende a criar as profecias autorrealizáveis e a reforçar as suas próprias crenças. Então, você não conhece mais o outro. Você não conhece, você conhece um estereótipo que você aceitou de forma passiva, a crítica. Então, em outras palavras, né, os americanos, hoje em dia, são muito mais motivados a deixar os seus sofás para participar da ação política e do voto, né, não por amor ou simpatia, afinidade ao candidato do seu partido, mas por ódio do candidato do outro partido. Esse partidarismo negativo significa que a política é movida menos pela esperança de um futuro melhor e de algo comum para todos, e mais pela inverdade do tribalismo, do nós versus eles. Né? E eles devem ser interrompidos, parados, destruídos, derrotados, custe o que custar. É isso que se transformou a política hoje. As taxas de ansiedade e de depressão, né, que já vinham aumentando, segundo alguns estudos, nos adolescentes antes deles chegarem às universidades, né,
aumentaram ainda mais por conta de todo esse contexto, todo esse ambiente, e as universidades não estavam causando essa crise nacional existente de saúde mental, né? Elas estavam, segundo os autores, reagindo. E isso é importante por quê? Porque há uma demanda dos pais que vêm, e dos alunos, que veem seus filhos, ou que se veem cada vez mais ansiosos e irritadiços e irascíveis com tudo, e demandam alguma postura de alguma autoridade que faça algo a respeito. Então, as universidades estão reagindo a uma demanda de mercado. Pô, até porque o cliente paga caro. Se o cliente tem sempre a razão, as universidades vão se moldando de acordo com essa visão mercadológica e abandonando seus princípios éticos que deram origem às universidades. E vão tornando-se lugares confortáveis para pessoas ansiosas e inseguras. Certo? Agora, outra coisa interessante é em relação ao medo. Por que a gente está mais superprotetor? Por que tem mais medo e helicopter parents, né? Bom, a primeira tese que vem à mente, e os autores consideram, mas acham que é menor, é a do rapto e até mesmo assassinato de criança, né? Começou na década de 80 a ter muito relato sobre isso, virou filme, virou o It lá do Stephen King e tudo mais, né? E é uma coisa inimaginável, né? Talvez o crime, ou um dos crimes mais horríveis que alguém possa considerar, né? Não dá nem para pensar uma coisa dessas, mas felizmente também é, graças a Deus e a outras coisas, né? Um dos mais raros, um dos crimes mais raros que existem, né? De acordo com o FBI, por exemplo, quase 90% das crianças desaparecidas comunicaram seus planos de forma equivocada aos pais. Então não estavam desaparecidas dos pais, é que não sabiam onde elas estavam. Ou interpretaram errado as instruções dos pais, de para onde deviam ir e tudo mais. Ou fugiram de casa, ou de orfanato. E em 99,8% das vezes, as crianças desaparecidas voltam para casa. Então, o nosso sentimento de insegurança em relação a isso não é condizente com os fatos. Não é. Somando tudo, de 1960 a 1990, houve uma redução de 48% nas mortes por lesões não intencionais e acidentes entre crianças de 5 e 14 anos de idade e uma queda de 57% nas mortes de crianças mais novas, de 1 a 4 anos, que é a segunda grande preocupação. Play it safe. Os parquinhos, os playgrounds viraram lugares à prova de acidente. Só que caiu muito as taxas. Então também não seria um motivo racional ou razoável para não deixar os filhos brincarem em lugares minimamente seguros e protegidos, mas brincarem sem supervisão, ao ar livre, subindo numa árvore. Quebra um braço, quebra. Meu irmão quebrou tudo. Braço, perna. Eu também fui quebrar depois de mais velho, jogando squash. Tenho 10 pinos no braço. Faz parte. Agora, não pode mais ter nenhum acidente. Aí o balanço é protegido, as quinas não existem, os pais treinam os filhos com andador, que é um negócio medonho, né, porque você só vai aprender a andar caindo. E é importante que você aprenda. Bater cabeça. E eu acho horrível quando bate a cabeça e o pai bate no objeto inanimado, né? Parede malvada. Não, a parede não é malvada, a parede está lá, porra. A parede não fez nada. É ele que tem que aprender, que tem que olhar para onde anda, senão não vai aprender nunca. Aí vai ser petista. Então, é fundamental entender essas coisas. São bom senso, é lição de bom senso. Por isso que eu falei, o livro tem platitudes, mas traz dados, traz bons argumentos, traz casos anedóticos para ilustrar. Então, é um livro muito bom, tá? Eu gostei muito do livro. Quando os pais se reúnem para falar de paternidade, é muito comum eles ouvirem, os autores, todo mundo condenando essa história de helicopter parents, né? A paternidade superprotetora. Muitos pais querem dar aos seus filhos mais liberdade, mas não é fácil. E aí vai de novo uma abordagem inteligente deles. Em vez da gente só virar e falar para o pai, né?
deixa de ser frouxo, porra, vira homem, solta seu filho no mundo, é entender que o ambiente mudou. Para a gente tentar mudar justamente isso junto. E entender que é mais complicado do que parece. Então, por exemplo, existem pressões dos outros pais, sempre tem aquele chato que denuncia, sempre tem, né? Denuncia, seu filho não está com não sei o quê. Fala, porra, cuida do teu, cara. Se eu não estou espancando meu filho, né? Porque a gente tem que preservar e prezar a integridade física do indivíduo. O Estado existe para isso. Agora, a gente chegou em absurdos, onde a palmada virou crime, e por aí vai, o castigo, gritar e tudo. Não pode mais nada, beliscão. Então, se o outro pai está lá dando um esporro no filho dele, se ele não está agredindo, partindo para cima, numa covardia, porra, ele está educando da sua maneira. Só que hoje em dia todo mundo tem essa cruzada, se enxerga como um cruzado do bem, que é o pior fascismo que existe, é o fascismo do bem, né? Porque é incansável, o sujeito está ali pelo bem. Então ele denuncia tudo. Tem casos, né? A mãe parou rapidinho para pegar uma encomenda numa Walgreens, sei lá. O filho, 13 anos, tinha filha, pediu para ficar no carro, o vidro aberto, para não ter risco de sufocar e nada disso. E ela falou, vai lá, mãe, pega lá, eu fico no carro. Denunciaram, a mãe chegou, foi algemada. É uma loucura, entendeu? Então, tem a pressão dos outros pais, das escolas, tem leis que pressionam, né? E, como eu disse, esses pais negligentes, pela ótica atual, pelos zeitgeist, podem ser até presos. Então, não é trivial você virar para o pai e falar solta. Solta, machuca, cai, bateu a cabeça, processo, prisão e por aí vai. Entendeu? Então, não é trivial. Agora, o que nós estamos deixando na mesa? Brincar ao ar livre, correr pequenos riscos, é fundamental para o nosso amadurecimento. Né? E os estudos com mamíferos que eles abordam mostram a importância disso. Nós vamos aprendendo a calibrar esse risco, a dosar. Nós mesmos temos uma espécie de freio interno. Nós não podemos achar que todo adolescente, que toda criança, à exceção de tenra idade, como o meu filho, que vai fazer 3 anos, como o Ben Shapiro também tem filho pequeno e sempre brinca, meu filho é um potencial suicida 4, 5 vezes por dia. Ele tem que ser supervisionado. Agora, 6 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, pelo amor de Deus, nós sabemos que subir num prédio é perigoso. Então, nós vamos subir agora, nós vamos subir numa árvore. E vamos testar o galho menor antes. Nós não somos suicidas malucos. Eu brincava com meus amigos no meu condomínio de escalar muro. A gente via muito filme de ninja na época, botava roupa preta e tudo. Era inconsequente até, né? Porque a sorte é que não era que nem nos Estados Unidos, todo mundo tem arma. Até tinha mais naquela época, né, no Brasil. Mas, porra, o sujeito vê, porque é um condomínio muito seguro, era fechado, mas o sujeito vê 4 moleques, todo de preto, no muro, abre fogo. Nós éramos meio inconsequentes. Teve uma vez que um caseiro desse saiu correndo atrás e quase me pegou. Né? Mas, olha, se me pegasse o quê? Eu ia apanhar um pouco, talvez. Apanhei depois do meu pai. Agora, porque ele me denunciou, ele viu quem eu era. Agora, veja, nós vamos dosando os riscos e fazendo algum grau de merda, sim. Nós vamos fazendo, nós vamos testando esses limites. Nós vamos testando, isso é importante. Para quê? Para a gente ganhar autoconfiança. Para a gente poder se sentir seguro de que a gente está no comando, de que a gente tem um controle, de que a gente pode avançar. Sem isso, ferrou. Sem isso, a gente vai sempre olhar para fora para pegar emprestado o poder, a coragem que a gente não enxerga na gente mesmo. Então, hoje, a gente fica cada vez, né, grudado em tela ou em várias atividades extracurriculares. Aliás, esse é outro problema que eles apontam também, muito importante no livro, para tirar até um pouco da culpa e da responsabilidade dos pais, né, e colocar um pouco mais no sistema. Né. Ficou cada vez mais difícil ser aceito numa das boas universidades, na Ivy League. Né. Os jovens precisam cumprir vários requisitos. Hora extra, atividade controlada. Hoje em dia não é incomum o filho de 10 anos da elite fazer aula de balé, piano, depois chega do balé, vai na natação,
natação vai para o francês. Quando você olha, é um robô, não é um ser humano. Sobrou 3 minutos por dia para ele pensar na imaginação de alguma coisa. É uma loucura. E aí, de certa forma, é quase imposto. Porque é aquilo que alguém, acho que foi de Yale, chamou da corrida do currículo. Não tem a corrida armamentista? Isso é a corrida do currículo. É o resume race. Né? Se você não fizer, o outro vai fazer. Se você fez 9 atividades extracurriculares maravilhosas, fala francês e italiano, ajudou a cortar a unha dos velhinhos leprosos, entregou comida para os carentes, o outro fez 10. E aí tem um problema, porque tem vaga limitada. E aí vem o número. Nas décadas de 80 e 90, a taxa de aceitação em Yale, por exemplo, oscilou em torno de 20%. 1 a cada 5 conseguia entrar. 1 a cada 5 que aplicava. Em 2003, a taxa de admissão já tinha caído para 10, 11%. 1 a cada 10. E em 2017, era 7%. Então, a coisa está ficando complicada. O que você faz? Deixa teu filho brincar na rua, porra, jogar bolinha de gude na areia, subir em árvore, em vez de fazer uma das 8 atividades extras que podem garantir o seu futuro. Tem um conto do Woody Allen que eu acho hilário. Hilário, até porque ele está inserido no ambiente de Nova York, da elite progressista democrata de Nova York. Então ele é o que mais tem isso, e ele é um mega ultra obsessivo. Para qualquer um que entende minimamente a linguagem de psicólogos, né? Ele é um mega ultra obsessivo, tem um dos filmes dele tem acho que é Manhattan, tem a mãe dele, né, a mãe judia, que aparece no céu. Ele é um obsessivo, né? Está sempre preocupado com o que pode dar errado, tudo pode dar errado, repetindo os hábitos. Ele é o típico obsessivo. Pega um cara desses e imagina uma situação dessas, o conto é hilário, porque é um pai da elite em Nova York que o filho não foi aceito na preschool, na creche. E aí ele começa a fantasiar que se ele não foi aceito na preschool porque ele botou o triângulo no lugar do quadrado e o professor disse que tinha outros alunos, ele começa a inferir que ele não vai entrar na escola, na elementary school, e aí por isso ele obviamente não vai passar para high school decente, e aí claro que ele não vai conseguir cursar nenhuma universidade, o futuro dele está arruinado. Então, assim, nós estamos chegando perto disso. Eu conheço algumas pessoas parecidas, tá? Se o filho não entrar naquela escola, na pré-escola, né, na creche mais disputada de São Paulo, entre a elite do mercado financeiro, que tem muito essas coisas, né, porque é muito competitivo e tudo, e rico, se não entrar na creche que todos os amigos que parecem Smiths, né, são do Matrix, todo mundo igual, aprende a comer a mesma comida, gostar do mesmo vinho, usar a mesma roupa, né? Se não entrar naquela pré-escola, tem que ser naquela, né? Que o Jorge Paulo Lemann defendeu. Acabou. Acabou, teu filho vai ser um fracassado, provavelmente vai estar servindo a comida do filho do vizinho. Gente, isso é uma loucura, mas estamos chegando perto disso. Ou já estamos lá, né? Então, o que mantém algum otimismo deles? Com as conversas que eles têm com alunos e tudo, né? A maioria desses alunos aí de ensino médio, universitário, despreza a cultura do cancelamento. Está angustiado com tudo isso. Preferia estar num ambiente diferente, né, que tivesse menos disso. E a maioria dos alunos também não é frágil. Não é. Nós os enxergamos assim muitas vezes. Mas eles são muito mais fortes ou antifrágeis do que a gente imagina. Se ao menos eles tiverem a chance de provar isso, se ao menos se a gente lançá-los um pouquinho mais para o mundo. Eu estudei minha vida inteira no Santo Agostinho, que é uma das escolas mais fortes do Rio de Janeiro, e uma vez alguém me definiu o Santo Agostinho de uma forma que eu até gostei. O que é o Santo Agostinho? É pouca sensibilidade com essas questões que as escolas construtivistas têm, né? Pega todos os alunos como se fossem ovos e joga na parede. Muitos vão quebrar. Os que resistirem são bons mesmo. Olha, eu não sei se foi bem assim, mas de fato é um ambiente um pouquinho mais darwinista do que essas escolas construtivistas, onde tudo está certo. Cada um tem o seu passo, seu ritmo, e se o aluno falar que pato se escreve como PT, ele está certo, porque afinal de contas isso é subjetivo.
Me desculpa, mas isso para mim não dá certo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Né? Que pode ser um inferno essa escola, a Laça do Agostinho também. Então, é algum equilíbrio. Mas hoje, não resta dúvida que o pêndulo foi muito para o lado do protetor. E nós estamos precisando resgatar um pouquinho de darwinismo. Eles aguentam. Eles aguentam o rojão. Se ao menos a gente deixar. Não vão quebrar 50% dos ovos, não. Vai quebrar 1 ou 2, tá? Faz parte. Faz parte. Ou a gente quer um mundo melhor, e para isso... E os nossos filhos melhores, e para isso a gente precisa estar disposto a correr algum tipo de risco, ou a gente vai ter a tranquilidade do fracasso. É isso aí, meus caros. Vamos abrir para as perguntas. Deixa eu... Quem for perguntar, acho que tira o mute e fala. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Bom, se ninguém se habilitar, Rodrigo, eu anotei algumas coisas aqui para Manda ver, Marcel. conversar com você. Acho que eu vou falar todas aqui, são alguns apontamentos, aí depois você vai no teu feeling aí. A primeira pergunta é assim, eu acho que a gente tem uma clareza hoje de identificação do problema, mas ainda há uma falta de espaço de debate para proposição, né? Para solução. Esse eu acho que é o ambiente que ainda a gente não conseguiu chegar, a gente ainda está digerindo o problema, só que o problema evolui numa velocidade grande e a gente passa ano após ano digerindo o problema e nunca consegue estar à frente do problema, caminhar na frente, né? Mas a pergunta nesse sentido é assim, qual o caminho você enxerga? A gente luta pela retomada das universidades, para retomar esse campus, para reequilibrar o jogo, ou a gente faz um movimento de terra arrasada e diz assim, cara, tá dominado, eles perderam o prestígio, a gente não tem como hoje fazer esse enfrentamento, é muito desgaste para pouco benefício, vamos tentar criar uma outra via de contato com os jovens, com os adolescentes, mesmo porque aí vem uma segunda questão, né? Qual o percentual? Assim, os Estados Unidos eu sei que é uma realidade talvez diferente do Brasil, mas como eu tenho, meus sócios foram professores universitários, sempre na área do direito, né? Então a gente sempre trabalha com estagiários. Eu fui fazer mestrado pensando em dar aula, mas simplesmente o ambiente acadêmico era uma coisa que eu abominei. Falei, não está aqui o caminho. Para mim, eu não vejo o caminho na universidade, assim, já adiantando a minha posição, mas eu gostaria de ouvir de você. Mas, assim, qual é o percentual de alunos que realmente está engajado em algo, seja lá à direita ou à esquerda? A impressão que eu tenho é que 80%, no mínimo, está completamente desmotivado, perdido, se sentindo, fazendo aquela formação nem com a pretensão técnica, porque a formação é cada vez mais fraca, até tem essa discussão lá que veio desde a época das cotas, né, de vamos aliviar porque o segundo grau não está muito bom, então a gente já começa mais fraquinho também a universidade. E assim, no direito isso é uma realidade, acho que em outros cursos também. Muitos cursos estão terminando a faculdade sem a mínima condição técnica para atuar. Então, nem uma formação técnica, nem uma formação humanista plural, né, porque só escuta ideias de um lado. Então, quer dizer, qual seria o caminho fora da universidade? Se é que você entende que realmente não vale a pena bater, né, nessa tecla da universidade, qual seria o caminho que a gente poderia construir? E uma segunda questão, a gente tinha comentado já num outro dia, da questão do Jordan Peterson. E eu sigo alguns outros caras, tem um general que tem um discurso famoso da história do arrume seu quarto, tem um outro militar que é o David Goggins, que tem vários vídeos, que é o homem mais casca-grossa do mundo. Então eu vejo que esse cara tem uma aceitação, assim, um movimento, de dizer, olha, você é muito mais duro do que você pode imaginar, e tal, mas focado no indivíduo. Nessas questões, olha, você é forte, você pode muito mais do que você imagina, e eu tô aqui, a minha vida é um exemplo disso. Eu também era um cara obeso e tal, a história do David Goggins é mais ou menos por aí. O que você acha desse movimento focado na força do indivíduo? Lá, Jordan Peterson também, arrume seu quarto, comece da sua casa e depois expanda esse movimento de transformação social.
Seriam essas duas questões aí. O que você acha, Rodrigo? Queria muito ouvir tua opinião. Perfeito, Marcel. Boas questões, sim. Tá? A segunda parte do livro, como eu disse, né, eles focam exatamente nas receitas práticas. E ali é quase um manual. Né? São dicas, são conselhos que eles dão e envolvem essas questões que eu abordei já de reduzir o tempo, limitar o tempo de coisa, forçar a brincar mais de forma não supervisionada. Enfim, tem vários conselhos que eu, sinceramente, achei, pelo menos passando o olho ali, lendo, achei manual de bom senso. Acho que quem me segue não vai achar nada chocante ali, né? Então, eu vou para um outro aspecto que acho que talvez seja um insight um pouco mais fora da caixa, né? Eles mostram algum otimismo porque eles acham que, primeiro, há uma demanda majoritária e reprimida por mudança. Então, já respondendo essa questão de quantos por cento e tudo, olha, como quase tudo, como nas redes sociais também, é uma minoria organizada e barulhenta que promove, de fato, a cultura do cancelamento, a microagressão e o lugar seguro, que se une para tentar impedir um palestrante. É uma minoria organizada. Então, isso é algum fator de otimismo, porque há uma sensação mais generalizada de que a coisa exagerou e, portanto, você consegue, se tiver essa noção, retomar. Assim como movimentos nacional-populistas retomaram o poder em países onde o pêndulo tinha extrapolado muito para a elite progressista, traidora do povo. Né? Eu estou usando aqui a expressão traidora para remeter ao livro do Christopher Roche, né? The Treason of the Intellectuals. Então, o Trump, o Bolsonaro, o Brexit, são fenômenos nesse aspecto. Então, por que não pode acontecer o mesmo na universidade? Tomar de volta. Já está começando a acontecer em alguns DCEs, grupos liberais ou de direita ou conservadores se unem para não deixar mais ser um monopólio da Uni. Então, eu acho assim, respondendo, eu não acho que a guerra já está perdida a ponto de abandonar. Até porque é muito difícil a alternativa. É o quê? É homeschooling? Os pais não têm condição de fazer homeschooling. Não tem. Então, nós temos que tentar recuperar esse troço. Né? Mas tem um outro aspecto. O mercado pune. E tem um outro lado interessante antes de chegar no mercado pune. Né? O efeito cascata, o efeito exemplo, o efeito manada, que eles reconhecem, os autores. Nós não precisamos mudar todas as universidades de uma vez. Isso seria, talvez, uma cruzada utópica. Mas se algumas universidades começarem a mudar, por exemplo, Chicago é mais rígida em relação a essa baboseira. O reitor chegou a mandar uma carta, falou, aqui não tem esse papo de lugarzinho seguro, e foi um escarcéu. Porra, é a escola que tem mais prêmio Nobel em economia, que já é uma área mais blindada de lacrador. Né? Então, a Universidade de Chicago tentou. Então, assim, você tem o efeito manada, o efeito exemplo. Se você conseguir melhorar a situação em algumas das importantes, vai ter o efeito observação. O nego paga caro por essas universidades. O nego vai olhar e falar assim, porra, quer dizer que não é mais Ivy League. Yale é uma coisa, MIT é outra, Harvard é praticamente Cuba, com selo de qualidade, e Princeton é outra. Então, assim, você vai começar a ter concorrência. Então, é um dos caminhos. Né? E aí vem o segundo aspecto, que é um corolário disso. Né? O mercado pune. Olha, o sujeito consumiu $80 mil anuais da poupança do papai rico. Se formou em artes liberais, especializado em estudo de gênero do século XVIII na África. Lamento, meu cara, sei lá como é que chama, meu caro ou cara. Lamento, alunx, mas com esse currículo, o cabelo roxo e uma aparência andrógena e nome indefinido, não vai ter local de trabalho para você no mercado. Talvez você consiga que o papai te aloque ou alguma ONG, ou no Estado, ou com cota, tudo bem. Mas no mercado, não tem.
Sabe por quê? Porque não há demanda para o lixo que você dedicou sua vida a aprender. Não tem demanda. Então você vai ser um lacrador, vai escrever um livro sobre isso, 5 amigos vão comprar e acabou. That's it. Então o mercado pune. O mercado pune. Ao longo do tempo, é porque tudo isso é meio novo. Tudo isso que a gente está falando são os revolucionários da década de 60 e 70 que chegaram ao poder na academia. Fora as redes sociais, que acrescentaram ultra agravantes e tem pouquíssimo tempo. Então, tudo isso que a gente está falando é muito novo. Então, vai ter reação. Não pensem que não vai ter reação. O mercado vai punir. O mercado pune o excesso de lacração. E aí vem o fator que você mesmo citou, o Jordan Peterson. Ou seja, o próprio mercado desenvolve produtos para quem quer fugir dessa corrida dos ratos, lacradores. Então, o adolescente se sente alienado nesse ambiente, alguma coisa o incomoda, ele não sabe nem dizer muito bem o quê, ele quer cortejar, por exemplo, uma menina de uma forma um pouco mais cavalheiresca, ele quer afirmar alguma opinião de forma mais incisiva, sem muito medinho, mas alguma coisa ali incomoda, ele não sabe como lidar com isso. Ele quer ser homem, enfim, ele quer ler o poema, né, do Keats, que ensina ali, né, agora sou o homem. Né, ele quer ensinar aquelas coisas básicas que o vovô ensinava, né? Que transforma um menino num homem após o rito de passagem que estão impedindo hoje em dia. Então, ele vai buscar refúgio. Vai tornar o Jordan Peterson um professor obscuro, entre aspas, de Toronto, num popstar mundial. É isso. Está aí o efeito. Tiveram 2 catalisadores importantes para isso. A briga que o Jordan Peterson comprou com a própria Universidade de Toronto em relação à história do gênero. A Lynx, uma ova aqui é 2 sexos, e foi um rebu, e ali ele ganhou projeção nacional e um pouco internacional, e aquela fatídica entrevista no Canal 4 britânico, quando ele falou, haha, gotcha, que ele desconcertou a entrevistadora. E ali foi fama mundial. Aí o pessoal foi descobrir que ele tinha vídeos interessantíssimos, misturando Jung com Bíblia, arquétipos e tudo. Ali ele escreveu o 12 Regras para a Vida, que é um livro mais pop e mastigado, que é um livro, um sumário do tijolão Mapas de Significado, escrito muito antes, que não vendeu nada. Mas já estava lá. Ande ereto, ora lagosta, essas coisas todas, né? Seja homem, né? A postura faz diferença, arruma o quarto. Estava lá. Então, eu acho que é por aí. Agora, em relação à minoria barulhenta, né, eu vou dar um exemplo. E aí sim, nós temos que incutir nos jovens esse poder de resistência individual, porque faz a diferença, o indivíduo, e tem o efeito exemplo, o efeito manada, né? Eu vou contar até só para ilustrar mesmo, contar um caso quase engraçado esse troço, mas quando eu estudei na PUC, no Rio, Economia, até foi um conhecido meu, um dos sócios, tentaram levar o Subway para o pilotis da PUC, que ficava exatamente embaixo do prédio de Economia e Comunicação Social e outras humanidades lá. E era onde eu ficava estudando, no pilotis, no recreio. Entre uma aula e outra, e tudo ficava eu estudando, mais alguns amigos. Nunca fui CDF, estudava bem menos do que outros, tirava 7, ficava satisfeito, 7,5. Nunca quis ser o primeiro, nunca quis agradar o professor. Era mais até rebelde do que CDF, muito mais. Mas eu estudava alguma coisa, até nas vésperas das provas. Eu tinha que ir para o pilotis correndo estudar para a prova. Né? Então, nesse clima do Subway, fizeram uma passeata contra a mercantilização do pilotis, o capitalismo invadindo o prédio e não sei o quê, e tudo mais. E era uma turminha de teatro que tinha chamado Cambralha. E a máxima deles era assim, ninguém pediu nossa opinião.
E aí tinha lá aquelas figuras que vocês já imaginam, bem caricatas, né? O sujeito que acorda e antes de tomar café da manhã já puxou um baseado e tudo mais. E essa turma fazendo um teatrinho patético e tudo, e eu e esse meu melhor amigo da faculdade ali, tentando estudar para a prova que a gente tinha. E o cara veio pegar a mão do meu amigo para puxá-lo para o teatrinho. Rapaz, o cara tirou com tal força a mão e olhou com cara feia que o bicho grilo virou e falou assim: ei, calma! E a gente vestido com roupa de trabalho, indo para o mercado financeiro depois. Assim, o conflito de classes totalmente configurado ali. Né? O que foi? É que ninguém pediu a nossa opinião para esse Subway e tudo. E o meu amigo olhando, eu falei assim, ele vai, bufando, ele vai partir para cima. E aí eu tentei, né, apaziguar. Eu, nessa época, era bombeiro, era o good cop, né, porque ele era mais bad cop que eu. Virei e falei assim, cara, em primeiro lugar, sai rápido daqui. Primeiro conselho que eu estou. Segundo, ninguém pediu a nossa opinião também para o teatro de vocês, que vocês estão fazendo aqui na nossa frente, e que, diga-se de passagem, é ridículo. Então, aí ele tentou debater comigo. Não, mas por que você acha... Vaza. Vaza porque você não pediu a nossa opinião para fazer o showzinho que vocês estão fazendo, assim como ninguém pediu opinião para ter um Subway, mas eu quero Subway porque eu preciso comer com pressa, porque eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu não tenho tua vida ganha. E aí o clima ficou meio tenso, juntou mais uns 3 ou 4 bicho-grilo. Ainda assim, eles viram que era muito pouco bicho-grilo para homem, né, para 2 homens, então saíram de perto da gente. Mas mostra o seguinte, mostra que, primeiro, a minoria é organizada e barulhenta, organizou o Cambralha. Mas o indivíduo, o sujeito homem, né, corajoso, faz a diferença. Faz a diferença. Até porque essa turma toda ladra, mas não morde. Né? Então, era na época que o Lobão falava dessa turma, né, da palmolescência, de que esquerdistas unidos não fazem indivíduo, né? É mais ou menos isso, um indivíduo. Basta um indivíduo para confrontar uns 10 desses covardões, porque eles só andam em coletivos, né? Eles só andam em coletivos. Então, eu acho que é isso, incutir na garotada que dá para reagir, dá para lutar contra esse troço. Né? Então, de novo, como quase tudo, né, que eu respondo em relação ao que fazer, que é sempre a parte mais difícil do que o diagnóstico, é um pouco de tudo. É um pouco do bom senso da vovó ao educar os filhos e falar que eles têm que ser também um agente de transformação nesse aspecto, ou seja, não basta eles aprenderem isso, porque, olha, é como a Ana Paula Henkel confessou, o filho dela, adolescente, está com medo de sair com uma menina sozinho, porque hoje em dia tem consequências sérias. Você é acusado de alguma coisa, você vai preso, você estraga a sua vida. Então, assim, não basta você virar e falar, você vai ser o salvador do mundo. Você tem que falar, cara, você tem que entender isso. Você tem que mudar, e para isso você tem que ter os valores e a coragem, que é a principal virtude, e você tem que chamar gente para esse lado bom da força. Você tem que reunir os Jedi para confrontar o Império. Não basta, né, você achar que o Mandurinha só vai fazer verão. Você precisa reunir a resistência. Então, é mais ou menos isso. Né? E lembrar que o mercado pune e que o exemplo ilumina. Né? Então, nós temos que ter os bons exemplos, universidades que abraçarem um pouco mais de pluralidade, um pouco menos de lugar seguro, vão prosperar a médio prazo, e aqueles indivíduos que conseguirem se destacar vão também mostrar que é possível não ajoelhar no milho e pedir perdão por pecados que não cometeram. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, um pouco de cada coisa. Mais alguma? Boa noite, posso falar? Manda Oi, Rodrigo, boa noite a todos. O que eu vou falar até tangencia um pouco com a questão que o Marcel levantou das universidades. Por quê? O cenário que eu vejo hoje, na minha opinião, é mais ou menos assim, politicamente falando. Eu até falei, eu digo isso, eu não me importo muito com quem é de esquerda. Não, eu sou de esquerda. E desculpa a camisa vermelha minha hoje aqui, ó. Com quem diz isso, porque isso hoje é 10% da população, eu penso, porque
a baixa popularidade da esquerda mundial, a queda da Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, a China escancarada, eu acho que isso todo mundo já está vendo e está se perdendo a coragem de se fazer essa defesa, mesmo nas universidades, eu penso. O que me preocupa mesmo é o marxismo cultural, é que a gente implicitamente defende as ideias de esquerda, e aí entra num debate pessoal que surge dentro da gente para abrir um pouco a visão. Por isso que nos últimos anos eu pensei, refleti, por isso que hoje eu estou aqui para falar, opa, eu posso me assumir de direita, e isso não é vergonhoso, pelo contrário, eu acho que me assumo com convicção porque é o melhor caminho, mas chegar nisso é uma construção. Por quê? Qualquer governo que tenha ideias de direita e que tenha políticas públicas de direita vai ser apontado como extrema-direita, né? O Rodrigo fala bastante disso e ninguém aponta a extrema-esquerda no Brasil como extrema-esquerda. A mídia chama ela de esquerda e, às vezes, até com vários carícias. Agora, qualquer ação de um governo de direita, qualquer política pública, vai ser apontado como extrema-direita, maldosamente, para identificar um governo de direita com fascismo, com outros valores, com tudo que a gente já sabe. Então, isso é o que me preocupa. Aí eu vejo qual o cenário hoje. 10% ou um pouco mais de esquerda convicta, vamos dizer 10 a 20, 30% de conservadores tal, assumidos, que isso também é meio padrão, e 60% até 70% influenciados pelo marxismo cultural, aceitando as ideias de esquerda como as mais normais, como as mais neutras, como as melhores para a sociedade, e que, na verdade, não são. Eu vou dar um depoimento. Hoje eu estou em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, né? Sou produtor de soja e de milho, sou advogado, parabéns aos advogados hoje aí pelo nosso dia, mas venho deixando de advogar e estou empreendendo e estou cuidando da lavoura, tal, que é o negócio da subida. E quando eu fiz faculdade, minha faculdade foi na PUC em Goiânia, morei 7 anos em Goiânia, dos quais 5 foi na faculdade, e lá eu votei contra um candidato ruralista. Eu, Rafael, filho de produtor, filho de agrônomo, o meu sustento lá em Goiânia era da soja, com meu pai abrindo área, sofrendo, o início da agricultura é muito difícil, investindo em calcário, em adubação, rezando para chover, sofrendo com política do governo, de empréstimo. Hoje melhorou um pouco, hoje é mais acessível, hoje a gente planta aqui há 30 anos e tudo mais, mas, assim, eu lá na faculdade votei contra, eu acho que não tem problema eu falar aqui, tá? O deputado Ronaldo Caiado, não, porque eu estou aqui, eu votei em reitor da PUC. Hoje eu me envergonho de falar isso, mas assim, eu, filho de produtor, e estou aqui hoje como produtor, fiz isso. Então, vejo o quanto o ambiente contamina. Então, não me preocupa tanto a ideia da esquerda, mas esse marxismo que impera, que paira como uma nuvem, como se fosse o mais correto, o mais certo. E aí o Rodrigo enfrenta isso todo dia com a Thaís, com o Josias e tal. Era esse meu comentário. Beleza, Rafael, tá perfeito. Eu concordo 100% com a sua premissa, né? O candidato que disputou pelo Partido Comunista, o socialista, que existia nos Estados Unidos na década de 30, acho que foi em 1938, Norman alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Ele chegou a falar, a profetizar, os Estados Unidos nunca serão socialistas, abraçando, endossando de forma aberta e transparente as ideias do socialismo. Mas, em nome do liberalismo, ele vai abraçar cada fragmento do nosso programa. E foi profético. Então, o Bernie Sanders, os universitários hoje acham, a Alexandra Ocasio-Cortez, 50% dos universitários são simpáticos a ideias ligadas ao socialismo. Isso vai, o quê? Foi comendo pelas beiradas. O cara não vira e fala, não, eu sou comunista. Nem o Bernie Sanders fala mais. Ele fala, eu defendo o modelo escandinavo, sendo que é mentira. Nem o escandinavo ele defende. Então, o que mais causa estrago, sem dúvida, são as ideias difusas que usam nomes bonitos. Então, eu concordo com a sua premissa e a única receita que eu vejo para isso é o conhecimento, é você esclarecer os efeitos dessas ideias, os debates dos meios, é você não aceitar esse petitio ad princípio, que é a petição de princípio no argumento, né? Argumento de autoridade, ou então você não aceitar também os rótulos. Eu sou extrema-direita. Defina a extrema-direita. O que na sua cabeça é extrema-direita? Você lançou um desafio para o cara. Faz isso de forma educada no começo. Não entra de sola. Não, porque você defende extrema-direita. Mas, cara, só para... Tá bom, talvez eu defenda. Mas só para a gente saber que está na mesma página.
Diz mais ou menos o que é que você entende por isso, para a gente ver se eu sou isso mesmo ou não. Então você vai abrindo, né, assim, impedindo aquela falácia, que é uma tática muito comum em debate, que é o monopólio das virtudes, né, dos fins nobres. Eu sou do bem, porque eu sou à esquerda, ou sei lá o quê, liberal, e você é do mal, que é aquela história que eu falei que é uma das 3 grandes inverdades do livro. Né? Então, isso é fundamental. Agora, tem algumas coisas alvissareiras aí no horizonte. Primeiro, é verdade, e ele cita até em detalhes o caso dos riots, né, das manifestações que impediram palestras nas universidades, e por isso que eu digo que eles vão pela beirada, porque eles citam o tempo inteiro esquerda e direita, mas os casos que eles vão ilustrando são todos eles quase 90% agressões da esquerda. Né? E ele cita o caso do Milo Yiannopoulos. Olha, o Milo Yiannopoulos, eu não sei quem conhece, mas ele é um provocador. Eu acho ele intragável. E olha que eu concordava com muita coisa que ele dizia lá, como alt-right. Né? Para quem não conhece a figura, depois dá um Google. Mas ele é um cara jovem, bonito, com cabelo parafinado, mega gay assumido, né? E absolutamente desbocado, baixíssimo calão, nível, tudo que você imaginar. Olha, eu não posso nem repetir aqui. Perguntado, por exemplo, sobre racismo, ele responde se você sabe com quantos instrumentos negros você acha que ele já viu e não viu exatamente na vida, ou manuseou. Enfim, é um negócio assim que filho meu de menos de 17, 18 anos de idade não vai ver palestra desse cara. Tá? Então, ele é um provocador. E foi ele que deu início a essa coisa toda, mais ou menos, porque ali o bicho pegou. Custou milhares e milhares de dólares, teve que ter segurança, ele saiu escoltado, escondido, queriam destruir a universidade toda, porque ele foi convidado para palestrar. Então, ele, tudo bem, ele é tóxico, tudo bem não, tem que escutar o outro também do outro lado. Agora, o que é o problema? O que eles fizeram? Né? Que é a tática do espantalho. É mais ou menos o que eu participo de um grupo de rede liberal, que tem uns esquerdinhas infiltrados. O esquerdinha, esses dias, pegou o Paulo Cogos, também não sei se vocês sabem quem é, mas é um sujeito que era anarcocapitalista, sei lá, e virou bolsominion, enfim. É uma figura caricata, ninguém leva a sério. E pegou o Paulo Cogos e mostrou ele falando, mas de uma forma teatral, performática, batendo na mesa, que o vírus é totalmente fabricado pela China e não existe, ninguém morreu disso, e não sei o quê, para falar que isso é a direita brucutu, isso são os bolsominions. Tudo. É mais fácil, né, combater o Paulo Cogos do que o Guilherme Fiuza, do que o Rodrigo Constantino, do que o Alexandre Garcia, do que o Lacombe, do que a Ana Paula Henkel, do que o Caio Coppola, e por aí vai. Né? Então, é uma tática famosa do espantalho. Então, eles pegaram o Yiannopoulos e falaram, tá vendo? Nós temos que impedir esse troço nas universidades, porque isso aí é discurso de ódio. E ali, de fato, flerta com o discurso de ódio. Né? E aí eles jogam isso contra o Ben Shapiro. Então, o Ben Shapiro hoje é percebido como um cabra extremista, extrema-direita, alt-right, sendo que ele é o cara mais odiado pela alt-right que existe nos Estados Unidos. Porque ele é um judeu. E a alt-right flerta ali algumas coisas com o antissemitismo, e ele já denunciou esses caras, ele é acusado de denunciar coisa de morte, jurado de morte. Ele anda com segurança por conta de ameaças da alt-right, e não da esquerda. Então, é um negócio louco. O Ben Shapiro não poder palestrar. Eu acompanho o podcast diário dele, já li livros. Meu Deus, é um cara moderado na forma, nem se fala, e na postura. No conteúdo também. Mas na postura, ele é um lorde, ele está disposto sempre a debater. Agora, ele é sharp. Ele estudou em Harvard Direito, né? E ele é um cara que tem muita velocidade de argumentação e tudo. Então, ele desconcerta os adversários. E o pessoal tenta calar ele, jogando ele no mesmo rótulo do Yiannopoulos. Não. Agora, o que eu falei que é o alvissareiro? É que isso está ficando exposto e a bolha está sendo furada. E aí a turma que faz esse discurso está ficando pop. Eu dou 2 exemplos. A Candace Owens, que é uma negra bonita e jovem, articulada, rápida e briguenta,
mas briguenta com foco em argumentos, não é o Yiannopoulos, então o mercado vai entregando os produtos, né? E o outro, que eu acho excelente, é o Charlie Kirk. O Charlie Kirk é um dropout, ele não foi aceito numa dessas universidades, tudo, e ele não fez universidade e criou o Turning Point, que é um movimento mega, ultra bem-sucedido, que reúne milhões de pessoas em todas as universidades americanas todo ano, virou amigo do Trump, escreveu agora um livro em apoio ao Trump, e é um cara que vai no ninho da cobra, tipo ia lá o Mamãe Falei quando era gente, né? Só que ele não vai provocar. O Mamãe Falei está mais para o Yiannopoulos do que o Charlie Kirk. O Charlie Kirk vai para argumentar. Inclusive, ele é altão, ele é grande, e ele tem uma paciência de Jó, e a turma fica jogando, devolvendo rótulo e ataque. Isto é fascista, extrema-direita, e ele ri. Aí desconcerta os caras, ele ri. Ele fala, mas como é que você define fascismo? E aí ele e a Candace, juntos muitas vezes, e vai quebrando a espinha dorsal dos verdadeiros fascistas. Então, veja, o Turning Point é um sucesso, inclusive em relação à pergunta do Marcel, que vai pelas beiradas fora do sistema acadêmico. É uma ONG, é um movimento voluntário. Então, nós temos caminhos para reagir à guerra cultural, ao marxismo cultural, que eu volto a repetir, concordo com sua premissa. Esse troço é mais perigoso do que o leninismo hardcore. Por isso que eu perco a paciência, às vezes, com esses jornalistas que não entendem nada de escola de Frankfurt, Gramsci e guerra cultural. Eles torcem o nariz, ridicularizam qualquer um que fala nisso, paranoia de reacionário. São os ignorantes. Não entendem que eles são instrumentos do lado de lá da guerra cultural. Não entendem. Alguns podem ser ali agentes orgânicos deliberados, mas a imensa maioria acho que não. A imensa maioria, de novo, vamos dar o benefício da dúvida em relação às intenções. Olha um Pedro Doria do Globo e tudo, ele tenta, ele lê até Hayek. Ele tenta, ele acha que liberalismo é isso, é elástico, vai até Hayek e pega desde Keynes até o Rousseau e o John Stuart Mill e Obama, e ele começa aí. Olha lá, daqui a pouco ele está botando o Bernie Sanders. Então, eu não acho que o Pedro Doria seja um cara, vou destruir a civilização. Não acho. Acho que ele é um cara lá que é isso, é o meio em que ele está inserido, é a faculdade que ele fez, as leituras que ele teve na vida, e é isso, ele não vai nem me ler. Porque o Rodrigo Constantino, puta, é aquele cara radical. O dia que ele falar, tá bom, deixa eu ler esse cara, vai. Chegou a 520 mil seguidores, está incomodando, todos os meus pares odeiam ele, deixa eu ler para ver se tem um ponto aqui. Aí talvez ele vire e fale, caceta, o cara, ele em primeiro lugar é educado. Ele vai discutir comigo, ele vai dar o benefício da dúvida, ele vai até concordar com alguns pontos. Veja que curioso. Então, vai desarmar. Agora, hoje, esses Pedro Dórias não chegam exatamente a mim. Não chegam ao Ben Shapiro. Porque tem uma barreira antes que impede. A barreira que é dominada pela academia, pela mídia, pela guerra cultural, que vendeu a ideia de que o Ben Shapiro está fora da equação do debate. Ele não pode ser convidado para esse debate porque ele não é gente. Ele não merece o selo azul da patota. Ele não é gente. Ele está para lá. Nós temos que debater aqui. Então, qual é a resposta? É ir furando essas bolhas. É isso. Meus caros, acabou a voz. Estamos chegando a 2 horas. Não sei se tinha mais pergunta ou não, mas eu vou pedir desculpas e qualquer coisa, mandem as perguntas para o nosso grupo de WhatsApp. Eu tento responder amanhã. Amanhã não tenho o Jornal da Manhã, vou ter minha live às 11 horas. Né? E eu prometo que eu tento responder depois. Posso até gravar um vídeo, se for o caso, ou mando em áudio. Mas hoje, that's it. I call it, porque acabou aqui a capacidade até de articular. Mas muito obrigado a todos vocês aí pela paciência, pela atenção e, acima de tudo, também pela confiança e fundamental apoio. Valeu, turma. Boa noite e até amanhã.